Amém, boa noite, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida, por estarmos aqui. Você já agradeceu a Deus porque você é um sobrevivente? Somos sobreviventes de toda essa tragédia, toda a mortandade que aconteceu no mundo inteiro. E não pensamos apenas nos que morreram, mas naqueles que estão sofrendo ainda as consequências, sequelas terríveis dessa doença maligna que afetou o mundo inteiro. Então estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, estamos de pé, respirando, porque o Senhor nos guardou e nos abençoou. Amém. Louve ao Senhor por isso, querido Deus, querido Pai. Eu te louvo, Senhor, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia sobre a minha vida, por teres guardado a minha alma, Senhor, mesmo sendo eu indigno, pecador, mas o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem guardado a minha família, o Senhor tem guardado a minha casa, o Senhor tem abençoado essa igreja, o Senhor tem suprido as necessidades. Por isso estamos aqui, para te louvar e te agradecer. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível e pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Shalom para todos, paz do Senhor Jesus. Para você que está aqui no templo, para você que está em casa, vendo o vídeo, a unção é a mesma, o Deus é o mesmo, o poder de Deus está aqui e está aí também. Então eu te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e nós vamos ler do verso 31 ao 37. Lucas 4, 31 a 37. Glória a Deus. Amém? Acharam? Lucas 4, 31 diz assim a santa palavra de Deus. E desceu a Cafarnaum,
está falando de Jesus, desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Amém. Querido Deus, querido Pai, graças por tua santa palavra, que é poderosa, que é infinita, que é imensurável, que é o próprio Deus em nossas vidas. Pois no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Muito obrigado, Deus, por esse momento, em que eu te peço perdão dos meus pecados. Eu te peço que o Senhor venha me ungir para pregar a tua palavra, e ungir cada um dos meus irmãos, ouvintes desta mensagem. Eu reconheço o poder desta mensagem, e reconheço a fraqueza, a fragilidade desse pregador, que depende totalmente da tua graça, exclusivamente da tua graça. Fica conosco, e nós daremos a ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor. Todos dizem amém. Glória a Deus. Esse texto fala que Jesus falava com autoridade. Isso chamava a atenção das pessoas. As pessoas ficavam maravilhadas, porque ele falava com autoridade. Amados, a despeito da Bíblia dizer que Jesus era manso e humilde, isso não significa que Jesus era um melancólico, como nos é apresentado nos quadros, nas pinturas, nas figuras que dizem ser Jesus. Um Jesus triste, um Jesus melancólico, não. Esse, como diz um hino, não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. Esse é o nosso Cristo, amém? E ele falava mesmo com autoridade. Isso chamava a atenção das pessoas. E diz o texto que ele estava em Cafarnaum, a sua cidade, onde ele morava, e pregando numa sinagoga. Havia ali um homem possesso de um espírito imundo. E aquele demônio, quando viu Jesus, bradou em alta voz: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Os demônios, quando se deparavam com Jesus, eles reconheciam quem era Jesus. Hoje não é diferente.
os demônios reconhecem quem é Jesus e declaram: Tu és o Santo de Deus. E aonde tem um demônio não tem um só, tem um bando. Eles andam em bando. Era um homem possesso de um espírito imundo, mas o demônio falou: que temos nós, no plural, o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Sabemos bem quem tu és o Santo de Deus. Mas Jesus não dava muita trela para os demônios, não. Jesus disse uma palavra para ele: cala-te e sai dele. E diz o texto que aquele demônio, antes de sair daquele homem, mesmo tendo recebido uma ordem de Jesus para que saísse dele, antes de sair, ele ainda jogou aquele homem no chão, diante das pessoas. O demônio é um ser terrível, ele é maligno por natureza. Alguns demônios, quando são expulsos em nome de Jesus, saem imediatamente. Mas alguns demônios ainda dão um pouco de trabalho. Certa vez, quando nós dirigíamos uma congregação lá em Minas, fomos orar em uma casa, e a mulher ficou possessa de um demônio imundo. E começamos a orar e repreender e expulsar, e o demônio começou a dar um pouco de trabalho para sair. A casa era contaminada, o ambiente era poluído, era morada de demônios, então o demônio estava se sentindo em casa. Aí de repente o Espírito Santo me deu um direcionamento, e ele disse: pegue a mulher e leve para a igreja, leve para o templo. E assim nós fizemos. Quando chegamos no templo, abrimos a porta, entramos com a mulher, fechamos a porta. Eu já estava um pouco cansado, e o Espírito Santo me disse: coloque um CD de louvor, um volume bem alto. E assim nós fizemos. Coloquei o CD de louvor e me sentei um pouco para descansar. Quando só isso foi suficiente, aquele demônio deixou a mulher. A mulher ficou livre, ficou liberta. Porque aonde a glória de Deus está, os demônios não podem ficar. Os demônios não suportam a presença de Deus. Demônios não suportam a glória de Deus. Diga graças a Deus. Amados, eu quero pensar um pouco com você nessa noite sobre a nossa posição em Deus. Eu quero levar você a pensar na tua posição que você precisa tomar. Eu quero ensinar você sobre como se posicionar. E evidentemente, como os meus ouvidos são os que estão mais próximos da minha boca, o primeiro a aprender será eu mesmo. Saiba que nós precisamos tomar posição. Estou falando do mundo espiritual. Estou falando de uma posição espiritual. Assim como um time de futebol, quando entra em campo, cada jogador corre e ocupa a sua posição. O goleiro, quando entra em campo, já corre para o gol. Ele sabe que ele tem que tomar sua posição, tem que guardar a sua posição. O lateral corre para a lateral. O zagueiro central vai para a zaga central. O ponta direita corre para a sua posição na ponta direita. O ponta esquerda corre para a sua posição na ponta esquerda. E cada um sabe que tem que guardar a sua posição
porque o adversário vai atacar ali. Trazendo isso para o plano espiritual, é a mesma coisa. Cada um de nós temos a nossa posição e temos que tomá-la e vigiar aquela posição, porque o adversário vai atacar ali. Só que o nosso adversário não é humano. Diga comigo assim: não é contra carne e sangue que eu tenho que lutar, mas contra seres espirituais. O nosso adversário, ele é espiritual. Então você tem que tomar a sua posição e guardá-la. Amém? Cada um de nós tem que se posicionar. Estou falando do reino espiritual. No mundo espiritual nós temos que tomar nossa posição. Jesus morreu na cruz em meu lugar. Jesus morreu na cruz em seu lugar. Amém? Quando ele morreu na cruz, no meu lugar, eu fui crucificado com ele. Quando ele morreu na cruz, em teu lugar, você foi crucificado com ele. Jesus ressuscitou dos mortos, e quando ele ressuscitou dos mortos, eu ressuscitei dos mortos com ele. Quando ele ressuscitou dos mortos, você ressuscitou dos mortos com ele. Jesus assentou-se à direita do Pai nos lugares celestiais. E eu também me assentei com Jesus à direita do Pai nos lugares celestiais. E você também se assentou com Jesus à direita do Pai nos lugares celestiais. Isso não quer dizer que Jesus está sentadinho lá no céu, à direita do Pai, inoperante, sem fazer nada, não. Isso significa a posição que Jesus assumiu quando ressuscitou. Isso fala da nossa posição também, juntamente com Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Diga glória a Deus. E queridos, a partir disso, o que passou, passou. Esquece o teu passado. O que você pecou, o que você errou, o que você praticou de mal, esquece, porque Deus já te perdoou e já lançou do mar do esquecimento. Eu estou citando a Bíblia para você. A Bíblia diz: todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E se você está aqui, é porque você está em Cristo Jesus. E você que está em casa vendo esse vídeo, você está pensando em Deus, você está em Cristo Jesus, e todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Amém? Então esquece o passado, esquece o que você fez de errado, e tome a tua posição agora. Permaneça na tua posição, não saia dela. Quando um jogador de futebol sai da sua posição, o técnico repreende imediatamente: ei, o que você está fazendo fora da posição? Volta para a tua posição, porque o inimigo vai atacar ali. Assim também no mundo espiritual. Sabe quem é o nosso técnico? O Espírito Santo. Quando você sai da posição, o Espírito Santo fala: volta para a tua posição, volta ao teu lugar, antes que o inimigo ataque. Diga: Senhor, me ajude. Amém? Essa é a minha posição em Cristo Jesus, assentado com Ele nos lugares celestiais. Essa é a tua posição em Cristo Jesus, assentado com Ele nas regiões celestiais. Agora é preciso guardar a posição. Amém? É preciso proteger a nossa posição. Por isso, quando nós somos confrontados,
quando o inimigo se aproxima, nós vamos dizer para ele: ei, alto lá, eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Alto lá, Satanás, eu fui comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Você não tem legalidade na minha vida, você não tem mais reivindicação na minha vida. Diga: eu sou coberto com o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, a Bíblia diz para nós no Salmo 40, no verso 1 e 2. Ouça bem essa palavra do rei Davi: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me acudiu, Ele se inclinou para mim, Ele me ouviu quando eu clamei por socorro, quando eu pedi ajuda para Ele. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Você sabe o que é um tremedal de lama? Um brejo, é um lamaçal. Davi está dizendo: Ele me tirou de um lamaçal e me colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Pensa em alguém sendo tirado de um brejo, de um lamaçal, e colocado sobre uma pedra, sobre uma rocha firme, e Ele firmou os meus passos. Claro que Davi está usando uma linguagem figurada, está fazendo uma analogia daquilo que Deus fez com ele, uma comparação daquilo que Deus fez na vida dele. Deus o tirou de um lamaçal e o colocou sobre uma rocha e firmou os passos. Glória a Deus. Amados, a Bíblia diz para nós, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e no verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus. Isso é quem nós somos, esse é quem tu és, esse é quem sou eu. Amados, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Não aceite acusação na tua cabeça, não aceite acusação na tua mente. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que Deus está dizendo que você é, e não aquilo que as pessoas querem que você seja. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz. Ouça bem: sacerdócio real, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga glória a Deus. A Bíblia diz também em Colossenses capítulo 1, do 13 ao 14: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. No Filho de Deus, no Filho do seu amor, nós temos a redenção dos nossos pecados, nós temos a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Nós fomos resgatados do poder das trevas, diz a palavra de Deus. Ele já perdoou nossos pecados, diga glória a Deus. O que passou, passou, não volta mais. Não podemos fazer nada com o que já passou. Você não pode mudar o que passou. Fica firme na tua posição a partir de agora.
A partir de hoje, desse momento, segura a tua posição, não saia dela. A Bíblia diz ainda em Efésios, capítulo 1, verso 5, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito quer dizer concordância, quer dizer consentimento. Então eu vou ler na linguagem de hoje, para ficar muito mais claro para você. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a concordância de sua vontade. Ele não nos predestinou por um acaso, mas foi de acordo com a vontade dele, em Cristo Jesus, por meio de Jesus, de acordo com o consentimento dele, Ele nos adotou como filhos. Grave bem isso. Ele adotou você como filho. Antes nós não éramos filhos. Alguém só se torna filho de Deus a partir do momento em que vem para Cristo Jesus. Quando se encontra com Jesus Cristo. Quando aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Então se torna filho de Deus. Diga graças a Deus. A Bíblia diz ainda em Efésios capítulo 1, no verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Você foi selado com o Espírito Santo. Foste selado com o Santo Espírito da promessa. Como se uma marca tivesse sido colocado em você. Como se um carimbo que não pode ser apagado, você foi marcado pelo Espírito Santo. Amém? É um selo interior que distingue o povo de Deus e o povo das trevas. É uma marca dentro de cada um de nós que distingue aquele que é propriedade de Deus, aquele que pertence a Deus e aquele que não pertence. Ele nos fez templo do Espírito Santo. Ele nos fez morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. A Bíblia que diz em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no verso 16, eu vou ler para você, diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabia que você é o santuário de Deus? Você não sabia que o Espírito de Deus habita em você? Amados, mais que isso, Ele nos constituiu embaixadores de Cristo. Pensa, um embaixador não é uma pessoa qualquer. O embaixador não é uma pessoa comum. O embaixador é um representante, é um alto representante de uma nação, de um povo. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso nos leva a pensar, isso nos leva a parar, a pensar e a olhar para as outras pessoas, não com os padrões do mundo, mas isso nos leva a olhar para as outras pessoas com o padrão de Deus. Isso nos leva a olhar para as outras pessoas do ponto de vista do grande ato que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. Quando nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus foi considerado
do ponto de vista humano, ele foi rejeitado. Quando foi visto pelo ponto de vista humano, ele foi traído, foi rejeitado, foi crucificado, como se fosse um blasfemador, como se fosse um perturbador da ordem pública, como se fosse um bandoleiro, como se fosse um criminoso. Mas, olhado do ponto de vista divino, ele é o Messias. Quando olhado do ponto de vista divino, ele é o Filho de Deus, que nos deu uma nova criação, aleluia, que nos redimiu, que pagou o preço da nossa culpa, que nos transformou, que nos modificou, que nos arrancou do brejo, nos arrancou do lamaçal, nos colocou sobre uma rocha firme, firmou os nossos passos. Diga glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Importante o que diz a Bíblia em Mateus. Eu vou ler para você no capítulo 27, o versículo 54, a respeito do centurião. O centurião era o chefe de um grupo de 100 soldados romanos. O líder daquele grupo de 100 soldados romanos, que estavam ali incumbidos da crucificação do Senhor Jesus, na morte do Senhor Jesus, aquele centurião disse o seguinte, está escrito em Mateus 27, 54. Vendo o centurião o que tinha acontecido, a maneira como Jesus morreu na cruz, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Amados, pensa, eu quero fazer você pensar um pouco. Este homem foi o que matou Jesus. Não ele, propriamente ele, mas ele como líder daquele grupo de 100 soldados que estavam ali na crucificação de Jesus, era responsável pela morte de Jesus. E de repente, da maneira como Jesus morreu, ele olha para a cruz e ele faz essa declaração: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E ele deu glória a Deus. Portanto, esse homem se converteu. E com certeza muitos, se não todos, daquele grupo de 100 soldados. Porque se deu glória a Deus e reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está convertido, está no céu. Quem dá glória a Deus é porque é crente. Diga glória a Deus. Deu glória a Deus e reconheceu que aquele homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Agora pensa comigo. Demônios, quando se encontravam com Jesus, gritavam: ei, sabemos quem tu és, Jesus Nazareno, o Santo de Deus. O centurião, o chefe dos 100 soldados romanos, que estavam ali na crucificação de Jesus, olha para a cruz, dá glória a Deus, e diz: verdadeiramente, este homem era Filho de Deus. E nós somos o povo eleito, a nação santa, o povo adquirido, somos propriedades exclusiva de Deus. O que mais nós queremos? O que mais você quer? Você está triste por quê? Às vezes você fica decepcionado da vida por causa de quê? Olha para a palavra, leia a Bíblia.
Ouça bem a palavra de Deus. E como se não bastasse tudo isso, Ele ainda compartilhou conosco a mesma autoridade que Ele recebeu do Pai. Eu estou falando da Bíblia. Está em Lucas, capítulo 10, verso 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. Nada vai te fazer mal. Eis que eu te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele não está falando de insetos, ele está falando uma palavra figurada, usando uma palavra figurada para demônios. Eis aí vos dei autoridade para pisar os demônios, serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do mal, e faz uma promessa: nada, absolutamente nada, vos causará dano. Amados, nós temos essa autoridade para expelir demônios em nome de Jesus. Nós temos essa autoridade para curar em nome de Jesus. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Diga glória a Deus. E quando nós assumimos a nossa posição em Cristo Jesus, nós recebemos dele essa autoridade, e nós então estamos prontos para enfrentar qualquer tipo de desafio. Amém? Qualquer nível de batalha das trevas. Eu repito, quando nós assumimos a nossa posição, estou falando do reino espiritual, nós recebemos dele esse poder. Como soldados que somos do maior exército da terra, soldados de Jesus, servos do Deus Altíssimo. Então, se você se posiciona, se você segura a tua onda, segura o teu lugar, a tua posição para se proteger, você vai receber esse poder dele, você vai receber essa autoridade dele, amém? E o medo vai embora, o medo sai. O medo não pode permanecer aonde está o poder de Deus. O medo não vem de Deus. Deus não nos deu o espírito de medo. Se não foi Deus que nos deu o espírito de medo, da onde vem o espírito de medo? Vem de Satanás, vem das trevas. Mas onde está o poder de Deus, as trevas não ficam. As trevas não podem ficar. Porque o medo se opõe à fé. A fé é o contrário do medo. A fé e o medo são como água e óleo. Não se misturam. Aonde a fé está, o medo não vai estar. O medo não vai prevalecer. Graças a Deus. Graças a Deus. E os dois são inimigos ferrenhos. Ou a fé manda embora todo o medo, ou o medo vai mandar embora toda a fé. Diga: Senhor, me ajude. Glória a Deus. E se você não resistir ao diabo, ele não foge. Novamente estou citando a Bíblia. Em Tiago, capítulo 4, verso 7. Diz assim a palavra de Deus. A palavra nos ensina assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Repita comigo, por favor, porque isso é muito importante. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E se você não resistir, ele não foge. É o que a Bíblia está ensinando para nós. Portanto, a nossa primeira arma contra as astutas ciladas do inimigo é posicionar. Essa é a primeira arma, é tomar posição.
Se a tua posição é o gol, vai para o gol. Fica lá, não sai da área não. Se sair da área é pênalti. Fica na tua posição. Proteja a tua posição. Guarda o teu lugar. Guarda a tua fé. Estou falando de coisas espirituais. Quando nós nos posicionamos, quando nós nos sujeitamos a Deus, o diabo foge. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sempre que surgir um desafio, sempre que surgir um temporal, uma tempestade, nós precisamos enfrentar agressivamente. Estou falando não fisicamente, estou falando espiritualmente. É preciso enfrentar agressivamente. É preciso se levantar em nome de Jesus contra aquele mal, ordenar que saia em nome de Jesus. Primeiro se quebranta, se submete a Deus, toma a sua posição e resiste. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, em nome de Jesus. Amém? Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um pai apaixonado pelos filhos. Pensa num pai amoroso. Pensa num pai apaixonado pelos filhos. Por isso ele nos prepara para as batalhas. Ele adestra as nossas mãos e os nossos dedos para as batalhas. Tanto as grandes batalhas como as pequenas batalhas também. É Ele que nos prepara. Diga glória a Deus. Façamos como Davi. Façamos como Davi. Ouça bem o que diz a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. É a palavra do rei Davi, do pequeno Davi, quando ainda pequeno, enfrentando o gigante Golias, o filisteu. Davi disse assim: tu vens comigo, contra mim, com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Façamos como Davi. Olha a palavra dele ao gigante Golias: tu vens contra mim, com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontas. E ele foi vitorioso, com apenas uma funda e 5 pedrinhas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Como é que você tem se posicionado? Aliás, você tem se posicionado? Você tem enfrentado os problemas? Ou você tem cedido? Muitos se escondem dos problemas, atrás de desculpas, atrás de argumentos. O mundanismo tem assolado as famílias. Satanás tem investido pesado na destruição dos lares, das famílias. E Deus espera de nós uma tomada de posição. Deus espera de você, como embaixador de Cristo, como soldado do maior exército do mundo, Deus espera de você uma tomada de posição também. Precisamos nos posicionar. Deus já disse: olha, eu te arranquei do inferno. Eu te arranquei daquele lodo, daquele brejo, daquele lamaçal. Eu te coloquei sobre uma rocha firme. Eu firmei os teus passos. Ele diz: eu perdoei os teus pecados. Eu já lancei teus pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Ele diz: eu já te adotei como filho. Eu te adotei como filha. Você é meu herdeiro. Você é minha herdeira. Ele diz: você já foi selado com o Espírito da promessa. Eu já fiz de você a habitação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus.
Eu já fiz de você a casa do Espírito Santo. Eu fiz de você embaixador. Você é povo eleito, você é nação santa. Você é povo adquirido por Deus. Ele diz ainda: eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. Ele diz mais ainda: eu te dei a vida eterna, eu te dei meu Filho único, para morrer por você na cruz do Calvário. O que mais você quer? O que mais eu poderia fazer por você? O Senhor Deus está dizendo nesta noite. Eu te convido a baixar sua cabeça por um instante e a orar a Ele de todo o teu coração. Querido Deus, querido Pai, Deus bendito e maravilhoso, que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os benefícios, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas. Oh maravilhoso Deus, tem me transformado a minha vida, que me arrancou de um tremedal de lama, de um brejo, de um lamaçal, das trevas do inferno, que me arrancou das garras de Satanás, da perdição e da morte eterna. Me colocaste sobre uma rocha firme, que é Cristo Jesus, o meu Senhor. Firmaste os meus passos, Senhor, eu te louvo por isso. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Senhor, eu sei que não importa o quanto errei, quão feio, quão sujo, quão grande, quão vermelho foi o meu pecado, o Senhor me perdoou, o Senhor me lavou, o Senhor me purificou, aleluia. O Senhor me fez branco como a neve, lançou o meu pecado no mar do esquecimento. Por isso eu te louvo e te agradeço, Senhor. Obrigado porque fui adotado como filho, como filha do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, por esse privilégio, como herdeiro do Senhor, como herdeira do Senhor. Eu te bendigo nesta hora, eu te glorifico, Pai. Oh, obrigado, Deus. Vai falando com Ele, vai orando, porque você foi selado com o Espírito, você foi selada com o Espírito. Louve ao Senhor, o Espírito da promessa. Senhor, obrigado, porque sou o templo do Teu Espírito, sou a habitação do Espírito Santo, sou morada do Deus Altíssimo. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor me fez templo do Espírito Santo. Obrigado, porque sou embaixador de Jesus Cristo, sou embaixatriz do Senhor Jesus Cristo na terra. Obrigado, Deus, por esse privilégio, por essa honra. Sou povo eleito, sou nação santa, sou povo adquirido pelo sangue de Jesus. Obrigado porque me deste autoridade, poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do mal, e nada, diz a tua palavra, absolutamente nada me causará dano, nada me causará mal, porque o Senhor é comigo. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai querido, porque deste a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna é essa, que te conheçam a Ti como único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem Tu enviaste para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço do meu pecado. Por isso eu te adoro em espírito e em verdade, porque Tu és Espírito, e importa que Teus adoradores te adorem em espírito e em verdade. Graças a Deus, louvado seja Deus. Todos digam amém, todos digam louvado seja Deus, todos digam: Senhor, mais uma vez eu me consagro a Ti, a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, no Teu altar. Fica comigo, Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Graças a Deus, louvado seja Deus, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus para você que fez a tua oferta nessa semana, que entregou o teu dízimo. Eu quero ler um versículo para você, que está em Mateus, no capítulo 10, e eu vou ler o verso 42, Mateus, capítulo 10, verso 42, diz assim a palavra de Deus:
E quem der a beber, ouça bem a palavra, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amados, quando o Senhor Jesus diz, quem der, ainda que seja um copo de água fria, a um dos meus pequeninos, Ele não está falando de crianças, por ser esse meu discípulo, Ele chama seus discípulos de meus pequeninos, e quem der, ainda que seja um simples copo de água fria, não perderá o seu galardão. Quanto mais você que tem dado a tua oferta, o teu dízimo, na obra do Senhor, na casa do Senhor, não para o pastor Alceu, mas para a obra do Senhor, não perderá o teu galardão. Eu quero louvar a Deus por você que deu a tua oferta, o teu dízimo, o teu suor nesta obra, para abençoar esta obra, esta casa, porque você foi tocado pelo Espírito Santo, a ajudar, a servir o Senhor. Eu quero dizer para você que eu não posso fazer mais nada, a não ser orar por você, e profetizar as mais ricas bênçãos do Deus Altíssimo, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém, louvado seja Deus. Quem está aqui no templo, se trouxe a tua oferta, podemos fazer a entrega agora. Você que está em casa, pode fazer o seu depósito bancário, a sua transferência, o seu Pix. A conta da igreja é Caixa Econômica Federal, agência 2881, operação 022, conta 50, dígito 4. O número do Pix é o CNPJ da igreja, 04 220 167 0001 19. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te recompense abundantemente, em nome de Jesus, amém. Fiquemos de pé, por favor. Vamos agradecer ao Senhor. Levante suas mãos para o alto. Pai querido, eu te dou graças por cada membro, por cada agregado, por cada participante, por cada família, por cada ovelha que o Senhor tem colocado nesse ministério, Pai. Muito obrigado por esses que têm vindo ao templo, por esses que estão em casa, estão recebendo este vídeo, ó Deus, que têm permanecido fiéis ao Senhor. Eu quero, Pai, te pedir em nome de Jesus, que sejam renovados, que sejam revestidos a cada manhã de um novo poder, de uma nova unção, de um novo batismo no Espírito Santo, e assim nós renderemos a Ti, somente a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Até domingo, se Deus quiser, às 10 horas da manhã. Deus te abençoe. Amém.